Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez a pior cirurgia da história, do canal Ciência Todo Dia. Perdão. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixar um like, se inscrevam no canal do Ciência Todo Dia, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar o meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade. Caraca, vamos no 4K full, como sempre, amigo. E vamos embora, né, velho? Vamos ver o que ele traz pra gente aí. A pior cirurgia da história. Ciência Todo Dia. Vai. Imagine que você está na seguinte situação. Você está deitado em uma cadeira reclinável e um médico se aproxima de você segurando o que parece muito com uma chave de fenda. Esse aparelho vai ser introduzido na sua órbita ocular, ou seja, ele vai entrar por baixo da pálpebra na parte de cima do seu olho. Isso aí me lembrou aquele... Caraca, isso aqui me lembrou o episódio lá de The Boys, aquela mulher que é inteligente pra caralho. Pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro, o spoiler, tá? Alerta de spoiler, né? Caraca, eu acho que eu já dei um spoiler só de falar nisso, né, velho? Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas alerta de spoiler, né? Muta o vídeo quando eu fizer assim, vocês podem desmutar, ok? Então vou falar. Cara, me lembrou aquele episódio de The Boys lá que aquela mulher que é muito inteligente, ela acho que o cérebro dela começa a crescer assim, né, velho? Aí ela tem que ficar fazendo isso daí, tem que enfiar a chave de fenda assim lá dentro e quebrando o cérebro, triturando o cérebro assim pra diminuir o tamanho dele, velho. Cara, bizarro pra caralho, velho. Meu Deus. Inclusive aquela cena deve ser agoniante pra muita gente, né, velho? Pô, cara lá, pá, pá. Loucura. Pode desmutar agora. Vamos lá, vamos lá. E em seguida, o médico vai empurrar esse aparelho para o alto, em direção ao seu cérebro. E ele vai fazer isso com força várias e várias vezes seguidas. A operação, é claro, é muito arriscada. Existe a chance real de você sofrer um dano permanente no cérebro. Quem sabe, perder a fala, ou então os movimentos, ou quem sabe até a vida. E pior, causar dano permanente é o objetivo desse procedimento. A ideia é que romper certas conexões no cérebro pode minimizar os sintomas de transtornos mentais. Você está prestes a passar por uma lobotomia, a pior cirurgia da história. E eu sinto muito, mas é muito tarde para desistir agora. Entender o porquê de nós termos criado um procedimento tão cruel também é entender a história de como a nossa noção de medicina, cérebro e transtornos mentais mudou com o tempo. A palavra lobotomia vem do grego. Lobos pode ter vários significados, incluindo uma parte de um corpo ou partes de um órgão. E tomia significa cortar ou partir. Ou seja, a ideia da lobotomia é de fazer uma incisão em um órgão do corpo, que nesse caso é o cérebro. Ela surgiu nos anos 1930, numa época em que a medicina era bem diferente do que a gente conhece atualmente. Bizarro, O cérebro só de humano, que imaginar. mesmo hoje em dia é cercado de mistérios, ainda era um verdadeiro enigma para todo mundo. E falando em mistério, nós estamos em 2025. Então se você ainda acha que o mundo tech é um verdadeiro Alura, enigma e não cara, tem não ideia pode de o que faltar o fazer ou jabazinho, por né, onde mano? começar, Perfeito. eu recomendo a Alura. A Antes Alura é minha olhar o parceira zap há muito aqui. tempo e eles sempre topam apoiar as ideias de vídeos malucos que eu faço, tipo esse daqui de hoje. E além de ser a maior escola de tecnologia Ah, e online aproveitar do que Brasil, enquanto ele a Alura tá, conta ele com uma tá falando comunidade aqui no Discord de mais de 120 mil alunos da que se Alura, juntam, galera, trocam experiências falar e pra fazem vocês network. que Caso eu tô fique com alguma outra dúvida no curso, câmera se você aqui, ainda tem tá? dificuldades com algum curso, a partir do Porque plano Pro da Alura, que é a IA da a Alura, câmera que eu te tinha ajuda com o comprado, conteúdo ela que você está estudando quebrou, com dicas foi pro saco, personalizadas. né, velho? Veio Então, com se você defeito, está querendo adquirir alguma habilidade nova então ou tô voltando pra ingressar essa no mundo antiga tech, aqui. Mas eu eu recomendo. já Usando pedi o meu reembolso cupom Ciência Todo Dia, e eu você vou tem comprar outra 15% câmera, de tá? Vou desconto. comprar outra É só câmera clicar bem aqui no melhor, link né? na Um pouquinho descrição mais ou no cara, mas comentário pelo menos fixado. E de agora, uma de marca volta ao boa, né? Da vídeo. Como é que um Logitech. procedimento Agora eu tenho certeza bizarro que não como vai a dar problema, lobotomia né? ficou comum antigamente? Cara, Lembre que a gente impressionante está como falando de produto quase um custo-benefício, século atrás. velho. Produto custo-benefício comigo nunca deu certo, cara. Nunca deu certo. Eu ainda não que isso me impeça de comprar com custo-benefício. Eu ainda vou comprar. Na verdade, eu vou comprar 3 produtos custo-benefício, né, velho? Um teclado e um mouse e um gabinete. Espero que não me arrependa de novo, né, velho? Pô, sempre dá problema comigo com custo-benefício, velho. É uma tristeza. Bizarro como a lobotomia ficou comum. Volta E aqui. agora, de volta ao vídeo. Como é que um procedimento bizarro como a lobotomia ficou comum antigamente? Lembre que a gente está falando de quase um século atrás. A tomografia, por exemplo, só seria inventada décadas depois. Ou seja, era extremamente difícil de examinar e entender o que se passava dentro da cabeça de uma pessoa. Os mecanismos do nosso cérebro e o funcionamento dos nossos hormônios, por exemplo, desafiavam a compreensão até dos melhores profissionais da época. E com isso, pessoas que sofriam de problemas psicológicos ou psiquiátricos não recebiam os mesmos diagnósticos
que a gente conhece agora. E os tratamentos que esses demônio, né, pacientes têm velho? acesso no presente ainda não tinham nem sequer É muito doido. Às vezes, transtornos mentais em uma época, né, da antiguidade, era muitas vezes confundida com possessão demoníaca, né, mano? Bizarro pra caramba. diagnósticos que a gente Tanto é que a igreja, né, velho, assim, pelo que eu pesquisei, não sei se é verdade. Tudo que eu tô falando aqui é dando uma olhada, assim, em vídeos e por isso que eu li na internet, tá, galera? Se tá na internet é verdade, é o que dizem, né? Enfim. Que hoje em dia, né, a igreja adota, assim, você tem que ter provas o suficiente, né, velho, bem concretas sobre possessão demoníaca, que a pessoa está endiabrada, aí sim efetuar um exorcismo, né? Coisa que antigamente era muito difícil, né, mano? Antigamente a pessoa apresentava transtornos psicológicos, assim, né, velho? E era tratada como uma pessoa que tá com um diabo no corpo, né, mano? Bizarro. Ainda bem que a evolução tá aí pra isso, né, velho? Ainda bem que a gente tem. A ciência continua evoluindo, a gente continua estudando e se aperfeiçoando cada vez mais em várias áreas, né, velho? E quem sabe a IA tá aí pra isso. Talvez a gente. Já pensou um robô fazendo cirurgia na gente, cara? Que loucura, mano. Pô, porque a IA tá bizarra, mano. A IA tá surpreendendo, mano. Pessoas que Pô. sofriam de problemas psicológicos ou psiquiátricos não recebiam os mesmos diagnósticos que a gente conhece agora. E os tratamentos que esses pacientes têm acesso no presente ainda não tinham nem sequer sido inventados. Os primeiros remédios usados para tratar depressão, por exemplo, não chegariam às farmácias até o começo dos anos 60. Ou seja, os profissionais daquele tempo ainda buscavam maneiras de tratar esse tipo de problema. E isso acontecia, de certa forma, na base da tentativa e erro. E além disso, existiam duas grandes correntes de pensamento sobre o tratamento de transtornos mentais. Uma delas era defendida pelo famoso Freud, com a ideia de tratar transtornos mentais com algum tipo de terapia e possivelmente internação. Mas com o avanço das práticas cirúrgicas e a invenção da neurocirurgia, uma nova escola de pensamento surgiu. Talvez doenças mentais fossem um tipo de problema no cérebro que poderia ser tratado realizando uma cirurgia. E essa era a ideia da psicocirurgia, o tratamento de problemas psicológicos através da cirurgia. Foi aí que surgiu a figura de um médico português bastante inovador, Antônio Egas Muniz. Por volta de 1920, ele já tinha criado um outro procedimento revolucionário, a angiografia cerebral. Esse procedimento consistia na injeção de um contraste, ou seja, uma substância visível no raio-x, em uma artéria que irriga o cérebro. E desse jeito era possível descobrir o padrão de fluxo do sangue no cérebro. Isso permitia o diagnóstico, por exemplo, de tumores cerebrais. Mas na década seguinte, Egas Muniz viria com uma ideia ainda mais impressionante. Uma cirurgia supostamente capaz de curar uma série de problemas de saúde, como a esquizofrenia, a depressão e até a agressividade excessiva. Quem já assistiu Laranja Mecânica sabe que essa ideia permeia a nossa imaginação há muito tempo. A vontade humana de curar a maldade é histórica. Mas assim como no clássico do Stanley Kubrick, as coisas não são tão simples na vida real. Nesse caso, a tal cirurgia promissora era a leucotomia pré-frontal. Eu já assisti, né? E aqui não vai ser spoiler. Eu sou adepto daquele que quando uma obra tem mais de 10 anos... Perdão. Já não é mais spoiler, né, velho? Mas enfim, se você não quiser receber spoiler, quando eu fizer assim, desmuta, beleza? Cara, o Laranja Mecânica, mano, lá é... Basicamente, eu assisti esse filme, acho um filme muito bom, inclusive. Cara, na verdade, eu acho que eu nem achei muito bom, cara. Eu achei muito bom. Não, eu lembro que quando eu assisti, é porque todo mundo fala que é bom, né, velho? O pessoal fala, pô, é um filme cult, foda pra caralho. Mas eu tenho certeza que cara, eu assisti e dei alguma opinião contrária, né, velho? Eu acho que eu falei que o filme era bom, mas que não era tudo isso, velho. Eu acho que foi uma coisa assim, eu dei 10 pra esse filme. Eu nem sei mais, cara. Vou ficar quieto pra não ser incoerente aqui. Vai que eu falo que o filme é muito bom. Aí chega lá no meu IMDB, tá lá nota 6, tá ligado? Mas enfim, eu não lembro qual nota que eu dei. Só que eu não achei muito pica, tá ligado? O filme, né? Como todo mundo fala. Mas eu acho que eu achei um bom filme, sim. Lá, eles fazem. Eu não vou explicar como é que é o procedimento, né, velho? Eles privam o cara ali, bota ele pra umas sessões ali botando colírio no olho e assistindo algumas coisas ali perturbadoras, né, velho? E eu sei que o cara depois fica com ânsia de vômito, ele passa mal quando ele vai cometer alguma maldade. Quando ele tá pra cometer algum delito, né, vamos colocar assim, o corpo dele reage contrário àquilo, sabe? Ele passa mal, ele fica ruim, tá ligado? É uma forma deles lá no filme de
curar a maldade, né? Vamos colocar dessa forma. Mas é bizarro, mano. Bizarro. Mas vamos ver o que ele tem pra falar aqui. Na vida real, isso não é assim que funciona, né? É bem diferente, né? Como ele citou aqui. Pode desmutar. Na vida real. Nesse caso, a tal cirurgia promissora era a leucotomia pré-frontal, também conhecida como lobotomia, que era uma ideia tão revolucionária que rendeu ao português Egas Moniz um prêmio Nobel de Medicina nos anos 1940. Originalmente, a ideia era que apenas pacientes com um estado grave que oferecessem risco a si mesmo ou a terceiros fossem submetidos a esse tipo de procedimento. Moniz acreditava na ideia de que esse tipo de pensamento obsessivo circulava dentro do cérebro do paciente. Então, cortar um tipo de circuito poderia ajudar a resolver esse tipo de pensamento. E para colocar essas ideias em prática, ele desenvolveu uma série de procedimentos ao longo do tempo. No início, a lobotomia era feita através de um furo na lateral do crânio, e em seguida era injetado etanol para tentar destruir as fibras que conectam o lobo frontal ao restante do cérebro. O lobo frontal é uma parte que está ligada às funções cognitivas do cérebro, como, por exemplo, o planejamento de decisões, o raciocínio lógico e a própria personalidade dos seres humanos. A primeira paciente que passou por esse procedimento foi considerada curada pelo médico, depois de uma suposta redução dos sintomas de depressão. Somente 8 pessoas foram operadas com esse método. O Moniz não considerava que a injeção de etanol era eficaz o bastante para romper as tais fibras cerebrais. Foi aí que ele decidiu dar um passo adiante, e ele desenvolveu um método para conseguir cortar, e eu digo isso literalmente, véio. essas ligações do cérebro. Ele criou um instrumento cirúrgico chamado leucótomo, que parecia muito com uma chave de fenda, e na hora da cirurgia eram feitos 2 furos no crânio do paciente. O médico então ficava movendo o instrumento de um lado para o outro para cortar as tais conexões do lobo frontal. Só que não era o Moniz que realizava o procedimento. Ele tinha uma doença que reduzia a destreza das mãos dele, a precisão que ele tinha nas mãos. Então ele orquestrava a cirurgia de longe e quem botava a mão na massa cinzenta era outro médico. Com essa nova técnica foram feitas inicialmente Massa 20 cinzenta. cirurgias. Eram pacientes depressivos, esquizofrênicos ou com síndromes como a do pânico. E de acordo com a equipe do Moniz, dos 20 pacientes, 7 tiveram melhora significativa. Outros 7, uma melhora sutil. E os outros 6 não tiveram mudança nenhuma. O problema é que os pacientes apresentaram efeitos colaterais. Alguns mais leves, como febre, vômito e diarreia, e outros, no entanto, passaram a se sentir desorientados, letárgicos, até apáticos. Uma amostra de quais poderiam ser as consequências de longo prazo para os pacientes velho. lobotomizados. Só que ao mesmo tempo, a equipe minimizava esses danos colaterais e dizia que eles eram só passageiros. Só que o tempo diria o contrário. Vários médicos do mundo inteiro começaram a se interessar por esse tipo de procedimento. Inclusive, vários deles ao redor do mundo começaram a colocar em prática. Um deles foi o neuropsiquiatra americano Walter Freeman. Freeman não era um cirurgião, então na verdade quem realizava o procedimento era o seu parceiro, Dr. Watts. E quando Watts ainda era parte da equipe, as lobotomias eram realizadas apenas em pacientes que estavam completamente debilitados por problemas Caralho, sabe o que me surpreendeu até agora? É que ninguém morreu, né, cara? Que loucura, mano. Eu achei que, pô, 7 ali tiveram melhora, outros ali mais ou menos, e o resto morreu, tá ligado? Que loucura, cara. É porque no início ele falou que seria um procedimento letal, né? Mas acho que depende, né, velho? Assim, eu acho que talvez letal, acho que não necessariamente significa morte certa, né, velho? Letal é meio que é perigoso e pode ocorrer, levar à fatalidade, né? Mas, caraca, até o momento nenhuma morte, né? Provavelmente outros médicos vão começar a adotar, que nem ele vai citar aqui agora, que no Watts ali, esse procedimento, e provavelmente não vão ser bem sucedidos, né, velho? O procedimento era o seu parceiro, Dr. Watts. E quando Watts ainda era parte da equipe, as lobotomias eram realizadas apenas em pacientes que estavam completamente debilitados por problemas psicológicos. E se um único membro da família do paciente se sentisse desconfortável com a ideia, ele se recusava a operar. Mas a história fica horripilante quando Freeman começa a assumir uma posição de destaque no mundo da lobotomia. Só que o Freeman tinha uma certa preguiça da burocracia e dos procedimentos envolvidos em fatiar o cérebro dos seus pacientes. Então já vem o problema aí, ó. Preguiça da burocracia e dos procedimentos envolvidos em fatiar o cérebro dos seus pacientes. Então, Peraí, por que tá com legenda? Agora que eu tô vendo isso, velho. Ah, é que o vídeo tem legenda de fato, né, mano?
Eu vou deixar, ele tá Enquanto vendo o até agora Dr. com Watts não legenda? estava por perto, era ele mesmo quem realizava os procedimentos e cirurgias. O sonho dele era Não, eu criar vou uma tirar, versão vou da tirar, lobotomia que poderia ser usada amplamente em todos os centros de tratamento de transtornos mentais, sem a necessidade de salas cirúrgicas ou equipamentos elaborados. Uma lobotomia tão simples que até pessoas sem treinamento cirúrgico poderiam realizar sem grandes problemas. E o resultado foi a técnica que eu descrevi no começo desse vídeo. Ela é chamada de lobotomia transorbital e é feita através Ah, é essa daí que é arriscada, né, velho? Caralho. do globo ocular. O paciente ficava anestesiado enquanto um equipamento mantinha o olho aberto. O leucótomo era inserido e o procedimento começava. Isso permitiu que lobotomias fossem feitas com muito mais praticidade e sem a necessidade de instalações cirúrgicas complexas. E vocês lembram que eu disse que a ideia original era que essa cirurgia fosse feita somente em casos extremos de pacientes em situação mais grave? Pois então, o Freeman deixou isso de lado, e ele passou a fazer essas operações em pessoas com qualquer tipo de problemas de saúde, desde dores de cabeças crônicas até casos simples como insônia. Caralho, velho. Que filha da puta, mano. O Freeman inclusive se convenceu de que era melhor fazer a lobotomia antes de um transtorno mental progredir. E esse é o ponto do vídeo em que você provavelmente está se perguntando: como é que ninguém na história percebeu que esse procedimento era extremamente bizarro e cruel? A verdade é que a lobotomia já era um procedimento polêmico na época, e a Sim. comunidade médica estava dividida sobre a prática. Muitos hospitais nem aceitavam o procedimento, e por isso ele era mais comum na prática privada. O sucesso da lobotomia era muito questionado em convenções médicas, ou, como disse Nolan Lewis, um psiquiatra que dirigiu o Instituto de Psiquiatria do Estado de Nova York, silenciar um paciente é curá-lo. Talvez tudo que a lobotomia realiza é tornar as coisas mais convenientes para as pessoas que precisam cuidar do doente. Eu acho que nós devemos parar antes de dementar uma parcela muito grande da população. Mas até por ser polêmico, aqueles que praticavam lobotomia tinham um interesse investido em provar que ela funcionava. Então, talvez por interesse financeiro ou simplesmente por terem se amarrado demais ao procedimento, os lobotomistas não avaliavam objetivamente o resultado das lobotomias. Não existia nenhum método objetivo para determinar se um paciente melhorou, muito menos para determinar de maneira objetiva o quão efetiva a lobotomia era. O procedimento era defendido na base dos relatos dos melhores resultados, enquanto os piores eram discretamente ignorados. O Freeman estava basicamente se iludindo. E nós Caraca, sabemos velho. isso hoje porque nós podemos comparar os extensivos diários que ele escreveu com os relatos dos pacientes. O Freeman sempre tinha Por causa disso que certas coisas tem que passar por revisão, né, velho? E nem a gente já reagiu aos vídeos do universo astronômico aí, né, velho? Questão de artigos científicos, né, velho? Relatos sobre a ciência espacial, assim, tá ligado? Esse tipo de coisa. Tem que passar na mão de vários estudiosos, né, velho? Tem que ser algo revisado, né, velho? Pra poder ser aprovado, né, velho? Não é um cara que nem esse malucão aí, pô, tô com preguiça, eu vou fazer assim porque eu quero. E, pô, ninguém vai parar esse cara, mano, só simplesmente permitiram, tá ligado? Pelo menos é o que dá a entender. Pô, aí é bizarro demais, cara. Porra, que isso, pô, e é muito cruel, mano. Ao invés de... Por quê, né? O ser humano não é foda. Ao invés de fazer um procedimento, por mais que ainda é arriscado, é polêmico, que nem ele citou aqui, você abriu... Fazer a cirurgia direitinho, né, velho? Anestesia, abre o cérebro da pessoa, vai cuidadosamente fazendo ali, movimentando o instrumento, né, velho? Agora não o dedo do olho vai socando, vai punhetando o trem ali, tá ligado? Aí é foda, mano. Aí é loucura. comparar os É o extensivos fato do ser humano, é a síndrome da preguiça, tá ligado? A gente sempre tenta achar o caminho mais curto pras coisas, né, mano? Isso aí é o tal da comodidade, né, mano? Sempre tentar achar o caminho mais fácil pra execução de certas tarefas, né, mano? É foda. diários que ele escreveu com os relatos dos pacientes. O Freeman sempre tinha uma visão otimista e positiva, independente do que acontecia de fato. E, inclusive, não era incomum que pacientes que melhoraram atribuíssem a melhora a outros fatores, como, por exemplo, terapia, e não a lobotomia. Ou seja, não só a lobotomia era um procedimento polêmico, os médicos envolvidos nem sequer fizeram um bom trabalho em avaliar o quão efetivo o procedimento era. Muita gente morria depois desses procedimentos. O Freeman alegava que a taxa de sucesso dele era de 85%, mas o que isso queria dizer, na verdade, é que os outros 15% acabavam morrendo. E mesmo entre os sobreviventes,
1/3 deles apresentavam uma piora significativa com o passar do tempo. Ou seja, as lobotomias, que surgiram como uma suposta solução para a saúde pública, acabaram se tornando um problema de saúde pública. Ainda mais quando a gente pensa na quantidade de cirurgias que aconteceram. A estimativa é que, só nos Estados Unidos, cerca de 40 mil lobotomias tenham sido feitas ao todo. No Reino Unido, cerca de 17 mil. E nos países nórdicos, que têm uma população bem menor, foram quase 10 mil operações desse tipo. E o Brasil também entrou na rota da lobotomia. A maioria delas aconteceu no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em São Paulo. Vem de lá, inclusive, uma estatística que chama a atenção. Cerca de 95% dos prontuários eram de mulheres, apesar de elas serem menos de 40% das pacientes. Ou seja, os médicos praticavam a lobotomia numa proporção muito maior em mulheres do que em homens. Em muitos casos, os médicos submetiam as pacientes mulheres à lobotomia por considerar que o comportamento delas era inadequado. Por exemplo, jovens tidas como agressivas, desobedientes ou com uma sexualidade supostamente anormal. Ou que se envolviam em casos extraconjugais. Tudo isso podia fazer com que elas acabassem sendo lobotomizadas à força. Qualquer comportamento visto como imoral era o suficiente para submeter a mulher a esse tipo de cirurgia. Mesmo quando não havia indicação médica. Inclusive, uma das pacientes de lobotomia mais famosas da história era uma mulher. E o nome dela era Rosemary Kennedy. E ela era irmã do futuro ex-presidente americano John Kennedy. O parto dela teve complicações e ela cresceu com dificuldade de aprendizado. Rosemary também tinha ataques de raiva e foi internada em um convento, mas nada parecia suficiente para mudar a personalidade dela. Foi aí que o pai da jovem e do futuro presidente Kennedy entrou em contato com Walter Freeman. Rosemary passou pela cirurgia e nunca mais voltou a ser quem era. Ela perdeu a fala e não conseguiu mais andar. Ela chegou a viver uma vida longa, mas completamente limitada, e morreu em 2005, aos 86 anos de idade. Outro paciente famoso de Walter Freeman foi um homem chamado Howard Dooley. Mas, no caso, ele só ficou conhecido décadas depois de passar pela cirurgia. Isso porque ele se tornou escritor, e ele lançou um livro de memória chamado My Lobotomy, ou Minha Lobotomia em português. Nesse livro, o Dooley relata como a vida dele mudou depois que ele passou pela cirurgia aos 12 anos de idade. Ele foi lobotomizado por ser considerado uma criança raivosa pela madrasta. Pô, mas tá certo isso, mano? Porque nesses casos, não é mais fácil fazer quando o cérebro já está formado do que quando o cérebro está em desenvolvimento? Porque 12 anos é muito. Porra, sei lá. Com quantos anos a gente pode dizer que o cérebro está formado, velho? Com quem ele tinha uma relação conturbada. E ele explica por que ele decidiu escrever o livro. A minha família pagou $200 no hospital, e eu nunca entendi o porquê. Eu não era uma criança violenta. Eu nunca tinha machucado ninguém. Eu não estava indo mal na escola. Será que eu fiz algo tão horrível que eu merecesse uma lobotomia? Eu me fiz essa pergunta por mais de 40 anos. E então, quando eu completei 55, eu decidi procurar a resposta. De acordo com ele, a cirurgia tirou a capacidade dele de sentir e entender as emoções, ficando em um estado profundo de distanciamento. Ele perdeu a concentração e a capacidade de reter informações, tornando-se um homem isolado e frustrado. E numa frase que resume bem essa situação, ele escreveu: "A cirurgia me ajudou a controlar minha raiva, mas levou embora minha alma." E aqui vale notar, a madrasta do Dooley tinha passado por 6 terapeutas que informaram que ele era um garoto perfeitamente normal. Nenhum desses médicos sugeriu que ele tivesse algum problema comportamental, mas o Freeman, após ter encontrado com ele apenas uma única vez, concluiu que ele era esquizofrênico e sugeriu uma lobotomia. Até mesmo os colegas que apoiavam o Freeman ficaram assustados por ele ter realizado o procedimento em um garoto de 12 anos. Casos como o de Rosemary Kennedy e Howard Dooley ajudaram a mostrar para o mundo inteiro os horrores da lobotomia. E também ajudam a gente a entender por que o procedimento começou a ser banido no mundo inteiro em 1950. Foi mais ou menos nessa época que vários dos remédios que a gente tem acesso hoje para tratar transtornos mentais começaram a atingir as farmácias. E também existiu um fator externo que, a princípio, parece não ter nada a ver com essa história, mas que contribuiu para o fim das lobotomias: o término da Segunda Guerra Mundial. Isso porque o Código de Nuremberg de 1947 regulamentou as experiências médicas em seres humanos. O objetivo era evitar que se repetissem as atrocidades que foram... Que bizarro passar por vários médicos e todos dizerem que ele tá normal e apenas um dizer que tá dando errado. Pô, mano, se a maioria diz que tá tudo certo, velho, médicos diferentes, pô, vai na maioria, cara. Pô, não é possível, mano. Vários testes diferentes, apenas um deu problema, cara. Porra, velho, bizarro, mano. Cara, obviamente, o que dá a entender também que
muitos desses médicos, velho, é o tal do prazer da ciência, né, velho? Os caras, pô, mano, surgiu uma nova modalidade aí científica, né, método cirúrgico e tudo mais. O cara, ele tem tesão de fazer aquilo. Às vezes ele não acha alguém que se voluntarie, né, velho? Aí o que que ele faz? Ele arma uma armadilha, né, velho, pra pessoa ir lá, né? Ele dá um diagnóstico errado. Ah, eu tenho que fazer a bolotomia, não, né? Lobotomia. Aí, né, velho? Só pra ele ter o prazer de ele mesmo fazer o experimentar, né? Usar como um cobaia, de fato, né, velho? Um experimento ali, velho. Pô, é muito bizarro, mano. Tá ligado o cientista maluco? É tipo um cientista maluco, né, velho? Que ele quer porque quer fazer novas experiências e descobrir novas coisas, né, mano? Muito doido. Foram cometidas durante a guerra. E todos esses fatores fizeram com que, na metade do século passado, a opinião da sociedade mudasse em relação à lobotomia. A prática perdeu adeptos, e nenhum país permite que cirurgias nesses moldes sejam feitas hoje em dia. Existe um consenso de que a prática é desumana e que não deve mais ser utilizada em nenhuma hipótese. A história da lobotomia é a história de um dos maiores erros da medicina moderna, se não o maior. Mas eu acho que nós podemos tirar uma lição ainda maior dessa história. O grande problema da história da lobotomia é o quão rápido um procedimento extremamente perigoso passou a ser usado de maneira irresponsável para calar Exato. pessoas que não se encaixavam num padrão esperado pela sociedade, sendo que originalmente ela era usada para tratar só casos graves. O procedimento da lobotomia era extremamente cruel. Mas o que é cruel de verdade nessa história é que isso só mostra algo que já estava na sociedade, que era o desejo de silenciar e apaziguar pessoas que não se encaixavam no que era esperado. Sim. Na minha opinião, o que torna o procedimento da lobotomia algo tão cruel e horrendo não é a ideia de um procedimento que fatia partes do cérebro de uma pessoa, e sim a ideia de que existem pessoas que merecem ter o seu cérebro fatiado. Que a história da lobotomia seja para sempre um lembrete do que acontece quando a gente procura respostas rápidas e eficientes para problemas que, na verdade, são muito mais complexos do que a gente quer acreditar. Exato. Muito obrigado e até a próxima. É aquilo que eu falei, né, velho? Ainda bem que hoje em dia tem que ter tudo, tem que ser tudo revisionado. Vários procedimentos, né, velho? Casos diferentes, situações diferentes. É algo muito estudado, né, velho? Eu não sei se for algo de calamidade pública, tipo o minhocão que a gente teve ali em 2020, né, velho? E aí foram cientistas de vários países, assim, trabalhando ali, até em conjunto, né? Alguns, outros não. Pra tentar achar a vacina, né, velho? Pra ajudar a gente, né, mano? Pra superar aquele vírus maldito. Mas é porque aí é outros casos, né, velho? E nesse caso não é tão. Não é um vírus tão letal, né, velho? A baixa de letalidade dele, né? Mortalidade, sei lá. É bem baixinha, né, velho? Então, assim, o que dá menos preocupação, mas ainda assim é uma calamidade pública. E que tem que ser combatido o mais rápido possível, né, velho? Mas em outros casos, mano, em situações ainda mais graves, aí tem que é corrida contra o tempo, tá ligado? Mas também não pode ser feito de qualquer maneira, né? Bom, rapaziada, é isso aí, né? Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo foi muito bom, parabéns. Putz, cara, eu esqueci o nome dele, mano. Caraca, eu sabia o nome dele, esqueci agora. Parabéns pro Ciência Todo Dia, mano. O vídeo é excelente, ótimas explicações aí. E eu já vi esse procedimento em alguns filmes, de fato, até a série que eu falei com vocês, né? Mas eu não sabia mais a fundo pra que servia, qual era o intuito, né? E foi bom conhecer mais sobre isso aqui. Realmente trouxe. Esse é um caso que traz várias nuances assim que a gente pode debater, né? O porquê disso, porquê daquilo. Bem bacana. Galera, link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Ciência Todo Dia, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe pra gente. Vou ficando por aqui, deixa um like aí também, tamo junto, um abraço. Eu fui. O homem é um cavalo forte de coração